Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso tema de eletrostática, né? E o tema agora vai mudar um pouco, né? A gente passa, né, a fase da força elétrica, passamos a fase do campo elétrico e agora a gente vai falar sobre trabalho, energia potencial e potencial elétrico, né? São os últimos três temas que a gente tem para fechar um pacote de eletrostática e partir para o próximo pacote que vai ser corrente, né? Uma eletrodinâmica aí. Então, potencial de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esses três conceitos eles são amarrados pela ideia de energia, né? Então, até agora a gente falou de força, a gente falou de caminho via campo, né, que ela pode se propagar no vácuo e tudo mais. A gente tocou muito pouco no tema de energia, tá? Então, tudo ficava meio parado e a gente tentava calcular a força para onde que ela aponta, né, qual que é a condição de equilíbrio e tudo mais. Aqui é diferente, aqui a gente vai deixar a nossa carga se mexer no campo, tá? Ela não vai ficar totalmente parada. Como a gente falou, energia vai ser a primeira grandeza dentre as quais a gente aprendeu que ela não é um vetor, é um escalar. Então, lembrando, né, vetores e escalares, os vetores precisa de uma grandeza vetorial precisa de um vetor para ser definido. E o vetor, ele, além da informação da intensidade, ele dá uma informação de orientação, né, para onde está apontando, né, a direção, e aí, dada a direção, você precisa do sentido. O escalar é um número só. Energia é um escalar. Então, com um número só, está resolvido o seu problema, você já determinou ela completamente. A unidade de energia, né, no sistema internacional, vale lembrar, é o Joule, tá? Esse jotinho aqui. Então, para começar, né, eu acho que vocês já estão cansados de ver essa carinha, né? A gente vai começar analisando o nosso sisteminha radial, né, que é a carga central no meio, né, emitindo o campo elétrico de forma, né, partindo do ponto central para as extremidades, que a gente chama de radial, e uma carguinha de prova, né, essa carga está fixa, uma carguinha de prova, essa pode se movimentar, tá? Lembrando, né, no caso de uma carga positiva, né, que é esse caso aqui da figurinha, tá? O campo elétrico vai de um ponto para fora. Se fosse negativa, viria de fora para dentro, né? Uma se afasta, a outra, né, ela aproxima. Bom, a diferença que a gente vai ver nesse sisteminha, dessa vez, né, diferente do que a gente estava acostumado a fazer, que era pegar, né, todos os nossos exemplos desse sisteminha, a nossa carga estava paradinha, a gente analisava naquele momento, exato momento, qual que era o tamanho, a intensidade da força, como é que o campo elétrico estava atuando nela, e tinha menos uma noção de tanto de tempo quanto de caminho, né, de trajetória. Era um negócio muito pontual, tá? Agora a gente vai começar a passar um pouco uma noção justamente de dispêndio de energia e de movimento, né? Então imagina essa situação aqui, ó, como abaixo. Então você tem a sua carga central aqui, mais Qzão, e aí você tem sua carguinha de prova aqui, né, que está sofrendo a ação de uma força elétrica, nesse caso de repulsão, porque as duas são positivas, tá? E elas se distam, né, a distância entre elas é o que a gente chamou aqui de dA, tá? Então ela estava ali, imagina que ela está presinha, eu vou lá e soltei. O que vai acontecer? Né? A força que está agindo sobre a carga de prova vai empurrá-la, né, para distante, para mais longe. Então, de forma que a nova distância aqui no segundo momento é um dB, que é maior que dA. Repara também que a força que eu chamei de B, momento B, tá? Imagina o momento B. A força do momento B, FB, ela é menor do que FA. É explicada pelaquela lei de Coulomb. Né? Vocês lembram? Né? Ela é uma função da distância ao quadrado, só que inversamente proporcional. Conforme a distância aumenta, a sua força cai quadraticamente, tá? Então, o que a gente vai ver agora é o seguinte. Conforme essa carga foi movimentada, né, por uma distância, né, nesse caso a diferença entre dA e dB, a gente diz que
a força elétrica, ela exerceu um trabalho durante o caminho, né? Então ela, enfim, a gente vai discutir mais na frente, mas durante esse caminho, a força elétrica pode ter cooperado, né, fornecido energia para essa carga se movimentar naquela direção, ou jogado contra, tá? Retirando, atrapalhando esse movimento. E aí não é só da força elétrica, é qualquer força. Tá? Quando uma força ela exerce, né, ela despende uma energia para movimentar um corpo na direção que ela está agindo, né, no sentido que ela está agindo, na verdade, direção e no sentido que ela está agindo, a gente diz que esse trabalho, né, o trabalho exercido por essa força, ele é motor. Por quê? Porque ele está em prol do movimento. Ele está incentivando esse movimento. O contrário, a gente diz que ele é resistente. Tá? E aí é quando ele está, na verdade, contra esse movimento. Tá? Ele está fornecendo energia para atrapalhar esse movimento. É como se, vamos dizer assim, eu estivesse empurrando uma rocha, né, no desfiladeiro. Eu estou empurrando ela para cima, uma rampa, na verdade, no desfiladeiro não, uma rampa. Estou empurrando ela para cima. O peso dela está contra o movimento, porque eu estou empurrando ela para cima. Ela está subindo ainda. Né? Só que o peso dela está contra o movimento. O peso dela está exercendo um trabalho resistente. Tá? Não motor. Se eu soltasse ela começar a descer, aí, na verdade, o peso estaria exercendo um trabalho motor, em favor do movimento para baixo. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem esse gráfico aqui, ele é interessante porque ele relaciona, certo, o módulo da força elétrica com a distância. Por que eu relacionei os dois? Tá? Porque aqui são as duas características que, quando amarradas, elas te entregam trabalho. Então, é uma força com um movimento ao longo de uma distância. Vocês vão ver mais na mecânica, provavelmente com o Marum, mas quando a gente tem uma força que é constante num movimento, normalmente a função trabalho é o produto entre força e distância, tá? Então, trabalho é igual a força vezes distância, só isso, quando a força é constante. Nesse caso aqui, né, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, não é isso que acontece. A força ela cai ao longo da trajetória. Então, a gente não pode usar o clássico força vezes distância. Então, basicamente já adiantei para vocês essa primeira propriedade do trabalho da força elétrica. Força vezes a distância, nesse caso, nesse sistema radial, não te dá o trabalho. Entretanto, né, por que funciona lá no força constante? Né? E esse gráfico aqui, em vez de ter essa cara de declínio, na verdade, entre as duas distâncias, a força é constante, e aí é uma linha reta aqui, tá vendo? Seria uma linha reta, se força fosse constante. Aí, de forma que a área entre o gráfico da força pela distância aqui seria um retângulo. E aí a área, né, seria igual a F vezes D. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o F vezes D é um negócio simplificado. O que de fato te dá o trabalho é a área sobre a curva desse gráfico que a gente estava mostrando. Por isso que esse gráfico é interessante, eu estava mostrando ele já antes. O trabalho, na verdade, ele é numericamente igual à área debaixo dessa curva aqui. Então, como a força, nesse caso, a força elétrica ela tem uma cara que é diferente de um retângulo, ficaria mais difícil da gente fazer direto essa conta. Quando a força é constante, né, essa curva aqui, na verdade, seria uma linha reta que ficaria um retângulo. Tá? A terceira propriedade aqui, então a gente falou da primeira, certo? Recapitulando aqui. A primeira que aquela regrinha do F vezes D não vale para a força elétrica, ela não é constante. A segunda, que aí é mais geral, a área debaixo da curva de um gráfico a força vezes D, ele te dá o trabalho, de qualquer forma. E a terceira, a gente também já comentou, se o corpo aí, ele se movimenta de acordo no mesmo sentido da força, o trabalho é positivo, o motor. Se ele se movimenta contra a força, ele é negativo, resistente. E a quarta, aqui eu deixei a quarta propriedade, é a que eu considero mais importante para o caso específico da força elétrica. Tá? Então, a força elétrica, assim como outras forças de campo,
ela tem uma característica importante, que é o fato de ser uma força que a gente chama de conservativa. O que é força conservativa? Força conservativa é uma característica de que o trabalho exercido por uma força conservativa só depende, né, do ponto inicial e do ponto final onde ela parou. Não depende por qual o caminho que eu tô exercendo, né, qual o caminho que o corpo passa. Assim. Por exemplo, nesse caso aqui, temos nosso sisteminha aqui, a carga de prova saiu de A e foi para B. Andou esse D1 aqui. O trabalho exercido pela força elétrica é esse W1. Tranquilo? Tranquilo. Positivo, porque foi na direção. Se a carga for positiva. Aí imagina que, na verdade, nosso corpinho aqui, nossa carga, na verdade, ele não foi em linha reta. Ele fez um caminho macarrão aqui. Andou maluco. E aí seria um W2. Como a força elétrica é uma força conservativa, o trabalho, né, desse primeiro exemplo aqui da esquerda, W1, é igual ao trabalho 2. Por quê? Porque ela andou de A para B. Força conservativa, o trabalho só depende do ponto inicial, né, a localização do ponto inicial, a localização do ponto final. Tá? Então é independente de qual que é a trajetória do corpo. Quando a força não é conservativa, e aí tem N exemplos, né? Aí depende da trajetória. O trabalho que foi exercido aqui em linha reta seria diferente do trabalho que foi exercido aqui quando você faz essa trajetória meio de macarrão aqui. A quinta propriedade está relacionada com a quarta propriedade. Qual que é? Se eu andar um corpo e voltar para a mesma posição, então andei um círculo, saí da posição A, dei um círculo, voltei para a posição A. O trabalho exercido por uma força conservativa, e nesse caso a força elétrica é uma força conservativa, propriedade 4, desculpa. O trabalho exercido por essa força conservativa é igual a zero. Por quê? Porque ela voltou para o mesmo lugar. Então, se eu dependo do ponto final do ponto inicial, voltei para o mesmo ponto, não exerci trabalho. Tá certo? E a sexta propriedade é, de fato, a nossa equação para calcular o trabalho. Tá? Então, lembra que, segundo a propriedade, o que dá o trabalho é a área debaixo da curva de um gráfico f na função de distância, função do deslocamento. Você matematicamente, através desse gráfico aqui, através dessa expressão, que é a nossa lei de Coulomb, você consegue chegar numa expressão que calcula o trabalho. Então, qual que é? Percebam, né? Ela é função apenas da distância do ponto inicial, né? Da posição do ponto inicial e a posição do ponto final. Não é função de qualquer elemento de trajetória. E aí, obviamente, também é função das propriedades elétricas, né? Mas posição, deslocamento, apenas ponto final, ponto inicial. Ela é essa expressão aqui, trabalho igual a... Né? Ela remete muito à lei de Coulomb, né? Vocês podem lembrar que só não é ao quadrado. Não tem ao quadrado. K vezes o Q, né, central, vezes o Q de prova, dividido pela posição inicial, menos K, o Q de novo e o Qzinho, dividido pela posição final. E aí, independente da trajetória. Então, de conceito de trabalho, né, amarrando as informações mais importantes, né, para um sistema radial a força não é constante, a expressão que calcula o trabalho é essa aqui, a força elétrica é uma força conservativa, portanto só precisa da posição inicial e final para definir qual que é o trabalho que foi exercido. São as principais características, nesse caso, desse elemento específico do trabalho da força elétrica. O conceito de energia potencial está relacionado com o trabalho. Tá? A grande questão é o seguinte, para uma força conservativa eu posso atrelar o conceito de energia potencial. O conceito de energia potencial é como se fosse uma energia represada do sistema. Tá? Então eu escolho um referencial e aí é arbitrário, eu posso escolher onde eu quiser. Naquele ponto ali, meu corpo está em outro ponto, qual que é a energia necessária para eu levar o meu corpo a esse ponto aqui? Meu ponto arbitrário, referencial escolhido.
Essa é a energia potencial. No caso do sistema radial, por convenção, aí é convenção da física, a gente costuma colocar o referencial muito distante, ou no infinito, se vocês quiserem usar assim, tá bem longe. No sistema que é radial, que é um pontinho que emite campo elétrico até o infinito mesmo. Ele vai se espalhando até o infinito. Aí essa figura deixa um pouco mais claro. Então a gente está no nosso ponto A aqui. Se eu levar do ponto A para o ponto B, a força elétrica vai exercer um trabalho B. O C, trabalho C, para o D, trabalho D, até um ponto do nosso referencial, nesse caso. Quem que é esse trabalho até o referencial? É a nossa energia potencial. Como é que a gente calcula a fórmula? Né? Coloca a nossa fórmula do trabalho, o ponto inicial é o mesmo, seria nosso ponto, né, que a gente está querendo calcular a energia potencial naquele ponto. E aí, escolhendo o referencial no infinito, é a distância no infinito, que é um número gigante. Né? O infinito é um número grande. Se eu divido alguma coisa por um número muito grande, isso aqui vai dar próximo de zero, essa equaçãozinha azul aqui. Tem um número aqui em cima, esse número de baixo é muito grande. Logo, se eu dividir por um número muito grande, vai dar aproximadamente zero. Portanto, a energia potencial, nesse caso, vai ser igual a essa expressão aqui. K vezes o Q vezes o Qzinho sobre a posição, nesse caso, né, onde estava a minha partícula, que eu estava tentando calcular a energia potencial. Beleza, então já discutimos o conceito de trabalho, que está relacionado com movimentação do corpo. Então não é corpo parado, é corpo andando. Se ele andar na direção da força, trabalho motor, positivo. Se ele andar contra a força, trabalho resistente, negativo. Ok. Forças conservativas, trabalho só depende da ponto inicial e ponto final. Beleza também. Energia potencial, trabalho para levar o sistema para um ponto referencial, que é arbitrário, eu escolho. Se for no sistema radial, é naquele ponto no infinito. Distante o suficiente, né? Uma distância muito grande. Beleza, a gente discutiu, observamos um exemplo de duas cargas positivas, né? Uma central positiva, uma antiprova positiva. Mas a gente falou um pouco de sinais, tá? Acabamos de falar um pouco mais do trabalho, qual o trabalho positivo em favor do movimento, trabalho negativo contra o movimento. Na energia potencial, como é que funciona? Ele é positivo quando as cargas, as duas, né, tiverem o mesmo sinal, e negativo quando for o oposto, né, quando elas tiverem sinais opostos. Por isso que aqui, né, nessa expressão, eu já não coloquei aquelas barrinhas de módulo, né? Porque na expressão já reflete um pouco isso, dessa forma. Se as duas forem positivas ou as duas forem negativas, cargas iguais, a energia potencial vai dar positiva. Se elas tiverem cargas opostas, sinais opostos, né, o produto entre elas vai dar negativo. Quando você chega no referencial, a energia potencial é zero. Né? Esse é o conceito do referencial, é justamente quando eu chegar naquele ponto, não tenho mais energia represada no sistema no relativo. Né? Então é zero. Se eu me afastar daquele ponto, aí eu vou ter energia represada no sistema. Esse aqui é o ponto do trabalho resistente. Né? Se eu ando contra o movimento da força, eu executo o trabalho negativo. E se as cargas tiverem sinais opostos, na carga, quando eu digo central aqui, essa aqui do centro mais que com a carga de prova, uma mais, outra menos, a energia potencial também vai ser negativa. Esse conceito a gente vai dividir em 3 aulas. A primeira foi essa, a gente falou um pouco, introduzindo o conceito de trabalho, energia despendida pela força, conceito de energia potencial, trabalho para levar de um ponto até um referencial escolhido. A gente não falou de potencial elétrico por enquanto. A gente vai dividir em 3 aulas e aí vamos encerrar
o nosso curso de eletrostática para poder partir para um novo tema, tá certo, gente? Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo. Valeu, até a próxima, gente. Um abraço.